1 João capítulo 5, versículo 1. A fé que vence o mundo. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria. Jesus é a calmaria. O aconchego dos meus dias. O meu alicerce. O meu alicerce. Pra não desistir. Não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil aqui. Mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado, não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastado, eu não volto pra trás. Fica aqui tranquilo e não sai mais. És o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se tudo que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. A fé que vence o mundo. Olha o título dessa mensagem. A fé que vence o quê? O mundo. Ué, se essa é a fé que vence o mundo, quer dizer que pode existir alguma fé que venha a falhar? Dependendo em quem você deposita, sim. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que se confundem e acham que pode buscar outros deuses. Aonde o próprio Jesus Cristo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. E ele ainda, para tirar toda a confusão da cabeça do ser humano, ele falou assim: ninguém vai ao Pai se o Filho não o quê? O trouxer. Em outras palavras ele disse: só eu levo ao Pai. Não queira me dividir com ninguém. Não quero achar que tem outro caminho. Porque a fé que vai fazer eu e você vencer é a fé que tiver depositada no Senhor Jesus Cristo. Você vê que em outros países, outros continentes, tem pessoa que deposita a fé, por exemplo, num Deus que é uma vaca, um rato. Quem sabia que acontece muito isso? Tem lugares que a pessoa idolatra ali um bezerro de ouro. Outros idolatram a imagem de escultura. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vivo. E é como diz aqui no próprio altar dessa igreja, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o quê? E sempre. Ele não morreu. Ele continua sendo o mesmo do passado, do presente e será do futuro. Por isso que diz que ele é o mesmo ontem, hoje
e sempre. Então como é que eu faço para vencer, bispo? Ah, meu irmão, vou dizer para você uma coisa. Nem sempre a vitória vem fácil. Para ser bem sincero, a gente tem que suar muito para vencer. Até porque tudo que vem fácil, eu já ouvia isso desde a minha avó. Vai fácil. Você vê que grandes conquistas requer muito esforço. Você pode perceber que quando você conquista, você sente um alívio tão grande no seu coração. Mas já percebeu que quando você conquista, sempre o diabo tenta colocar situações para te desanimar? Quem já percebeu isso? Aprenda uma coisa: sempre que tiver algo muito grande para chegar para você, antes o diabo vai tentar barrar a fé que está dentro do teu coração. E o que é que ele vai fazer? Lançar os dardos malignos dele. A dúvida, a incerteza, palavras maldizentes. Usa pessoas para querer fazer você desistir. É assim que ele faz. Então, bispo, como é que eu faço para me blindar de tudo isso? A Bíblia ensina. Olha o que diz aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Olha só, a fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o que é que ele é, gente? Ele é nascido de quem? Ele é nascido de Deus. Olha o primeiro requisito que eu e você temos que ter. Crer que Jesus, ele é o quê? O Cristo. Mas por que o senhor está falando isso, bispo? Tem pessoas que falam que Jesus ele conhece, mas não conhece. Tem pessoas que professam aparentemente com palavras uma fé em Cristo, mas com atitudes são diferentes. O que é crer em Cristo? É você acreditar em tudo aquilo que Ele nos mostra, que Ele nos guia, que Ele nos direciona. Então quando eu digo que eu creio em Cristo, então eu estou sujeito a fazer aquilo que Ele quer. Quando eu digo que eu creio, por exemplo, num professor que está me ensinando ali numa sala de aula, quem já estudou na escola? Levante a mão. Quando um professor está dizendo para você que 2 mais 2 é quantos? É 4. Você está acreditando naquilo que ele está te ensinando. Você está dando crédito a ele. Você está crendo nele, naquilo que ele está passando para você. Então, quando eu creio que Jesus é o Cristo, a própria palavra diz que a gente passa a ser nascido de quem? De Deus. O que é o nascido de Deus? É aquele que tem o DNA dele, a característica dele, o comportamento dele. Você já viu que tem filhos e filhas que quando nascem tem o trejeito do pai, o trejeito da mãe? É verdade ou não é? Você olha para o filho e para a filha, você diz assim: é impossível não dizer que é seu filho. Tem uns que são tão parecidos que você olha para o comportamento dele e dela, você já percebe logo que ali é um filho do fulano, do beltrano, porque aquela característica que ele foi convivendo, aprendendo, que ele foi estando ali ao lado daquela criatura, daquela pessoa, passou a fazer parte da vida da pessoa. Então, quando eu creio que Jesus é o Cristo, eu passo a fazer a vontade dele. Eu passo a me comportar como ele. Eu passo a me sujeitar a ele. Vai ser fácil? Não vai. Tem hora que você às vezes é julgado pelo seu comportamento, que quando você comete um erro, olha o crente, o que o crente fez agora. É assim ou não é? Tá vendo aí? As pessoas nos julgam, nos observam, cada passo que a gente dá. As pessoas sabem que a gente segue a Cristo, que a gente caminha com Ele, que a gente está junto dEle. Então isso faz com que os olhos do mundo lá fora estejam sobre o seu comportamento. É por isso que a gente sempre fala:
que a gente tem que ter cuidado, porque a gente carrega o nome de Jesus com a gente. Você quer ver uma coisa? Quando você compra e você não paga, sabe o que é que dizem? Olha o que a irmã da igreja está fazendo. Olha o que o irmão faz. É assim ou não é? Compra e não paga, tá vendo? E é crente, ainda faz questão de dizer isso. Fala ou não fala? Quer ver outra hora? Às vezes você é chateado por alguém, aí você na hora tem uma reação, onde as pessoas falam: ih, rapaz, o crente ficou bravo. A gente é ser humano. A Bíblia fala: irai-vos, mas não o quê? Irá, a gente pode ter momentos de ira, o que a gente não pode é guardar no coração aquela mágoa, aquele rancor, aquele momento ficar dentro de nós. Mas a gente é ser humano. Eu lembro de Jesus quebrando as mesas lá no templo. Imagina. Então a gente vai ser sempre julgado pelo comportamento. O povo sempre vai te olhar, vai falar, vai criticar. Lá no seu trabalho, quando você vencer, vão ficar tudo calado, mas quando você falhar, vão apontar o dedo para você e dizer: olha o irmão da igreja, o que aconteceu com ele. Mas bispo, eu quero vencer, bispo. Então a primeira coisa, assuma que Jesus, ele é o quê? O Cristo da sua vida. Ele é o enviado à sua vida. Não tenha medo de assumir Jesus. Não tenha medo de dizer para todo mundo que você segue a Ele. Você sabia que tem pessoa que tem vergonha de dizer que é cristão? Tem pessoas que têm vergonha. Tem pessoas que ela não quer que ninguém saiba que ela vai na igreja. Tem pessoas que a rede social dela, ela não quer que ninguém saiba que ela vai buscar a Deus. Ela tem vergonha de assumir Cristo. Como é que pode isso? Aí olha só o que diz mais aqui, ó. Olha só. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é o quê? Ao que dele é nascido. Aí o versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de quem? De Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus o quê? Mandamentos. Outro ponto, olha aqui para o bispo. Como é que você fala que você ama a Deus se você não pratica o que Ele pede? Como? Que amor é esse? Esse amor que você diz que tem sem você fazer a vontade dEle? Sem cumprir aquilo que Ele instrui? Alguma coisa está errado. Esse amor talvez ainda não está 100%. Porque se você assumir Jesus, você vai estar disposto a fazer tudo aquilo que Ele pede. Quer ver uma coisa? Cuidado com amizades que te afastam da presença de quem? De Deus. Cuidado com pessoas que estão levando a tua vida para o fundo do poço. Cuidado com atitudes e comportamentos que estão te afastando da presença de Deus. Você tem que ter muito cuidado nisso, para não levar você ao fundo mesmo do poço e fazer você sofrer. Aí olha o que diz mais o texto aqui, ó. Olha só. Porque este é o amor de Deus, a que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos. O que é que significa isso? A pessoa que ama a Deus não tem problema nenhum em cumprir aquilo que Deus pede. Sabe quem são aqueles que acham penoso um mandamento? Por exemplo, a palavra fala para a gente não roubar. Uma pessoa que não quer obedecer a Deus, ela não vai aceitar isso. Eu faço isso aqui, eu faço do jeito que eu quero. Fala para não mentir, um dos mandamentos. A pessoa que ama a Deus, ela deixa de mentir.
Mas aquele que ainda não ama totalmente a Deus, ela continua com aquela velha história. Ah, mas é só uma mentirinha, é só isso mesmo. Sabe o que ela está demonstrando? Ei, sabe o que ela está demonstrando? Que ainda ela não é nascida de Deus. Porque no dia que ela nascer de Deus de verdade, ela vai se entregar para Jesus não 50%, não 60%. Ela vai se entregar 100%. Mas bispo, eu erro, eu falho, eu também erro, eu também falho. Todos nós temos erros, fraquezas, limitações, mas a diferença é que quando somos nascidos de Deus, nós procuramos em todo tempo fazer a vontade dEle. Quer ver uma coisa? Eu posso ser sincero? Minha vontade agora era estar descansando numa cama. Eu cheguei aqui 4 horas da manhã de Palma. 4 da manhã. Eu não dormi ainda praticamente. O meu desejo, a minha carne, era agora estar relaxando o corpo, descansando. Mas por que eu não estou fazendo isso? Porque eu venci a minha carne para fazer a vontade de quem? De Deus. Quer ver uma outra coisa? Tem gente aqui que trabalhou a semana inteira. Aí quando ela vem para a igreja no domingo, tem uns que falam assim, engraçado, você tem aí somente o domingo para descansar e você inventa de ir para a igreja. Tem gente que fala isso ou não fala? Você está vencendo a sua vontade para poder fazer a vontade de quem? De Deus. Isso daí só faz quem é nascido de quem? Quem é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele é diferente. O nascido de Deus deixa a vontade dele de lado e faz a vontade de Deus prevalecer. É isso que ele faz, o nascido de Deus. Aí olha o que diz o texto aí, ó. Olha só. Porque todo que é nascido de Deus, o que é que acontece com ele? Ele vence o mundo. Sabe o que é que Deus está falando hoje aqui para você? Está preparado para você vencer o mundo aí fora? Quem recebe essa palavra? Está preparado para grandes vitórias chegar até você? Vai vir lutas? Vai. Vai vir perseguições? Vai. Mas o nascido de Deus, ele vence o mundo. O nascido de Deus, ele conquista. O nascido de Deus, ele ignora tudo que esse mundo tenta impor, porque ele sabe que Deus é com ele. Aí olha o que diz o texto aí, olha só. Porque o nascido de Deus, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é a vitória? A nossa o quê? A nossa fé. Ei, você já está com a vitória dentro de você e você não percebeu ainda. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a vitória já está dentro de você. Diga para ela. Sabe por que eu estou falando isso? Olha aqui para o bispo. Olha aqui para o bispo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você viu a irmã falando aqui hoje que está já há não sei quanto tempo já com dores, e ela falou assim, hoje eu vou na igreja, eu vou passar a rosa, e aquela rosa ali, eu sei que Deus vai abençoar. Passou a rosa e a dor sumiu dela instantaneamente. Quem foi que fez isso? A fé. Quer um conselho? Chega em casa hoje, pisou dentro da porta da tua casa, diga assim, Senhor, a minha casa eu declaro a vitória. A minha casa eu declaro a bênção. Chegar na tua empresa amanhã, pisa lá dentro, Senhor, nesse salão de beleza aqui eu vou arrebentar, eu vou crescer, eu vou vencer, aqui vai ser uma bênção. O meu escritório vai fechar novos contratos, diga glória a Deus. Vai chegar a bênção para mim. Pega a causa na justiça que você tem, levanta para o céu e você vai dizer assim, Senhor, essa causa vai ser julgada a meu favor. Sabe o que é que significa isso? Fé. A fé é loucura. A fé faz com que pensem que a gente está lelé da cabeça, como diz aí fora. Mas a gente acredita no Deus que a gente serve. E olha só para finalizar o que diz aí, ó. Olha só. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus
o Filho de Deus. Dê uma salva de palma. Vocês que estão aí em cima e vocês que estão aqui embaixo, vocês que estão em casa, a vitória já está aqui, ó, nas suas mãos, ó, já está dentro de você. É só você assumir essa responsabilidade, porque essa semana nós vamos arrebentar. Essa semana você vai receber boas notícias do médico, do juiz, do advogado. Você vai ter boas notícias dentro da sua casa. Porque se a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, a gente nasceu dele. E quem é nascido de Deus, vence o mundo. Fique de pé e glorifica a Deus bem forte.